Boa tarde a todos meus amigos. Uma grande satisfação, uma grande honra poder estar com vocês aqui, poder trazer uma revelação, uma palavra da parte de Deus, ok? Vamos estar falando um pouco hoje sobre o que é a tamanha sabedoria de Deus, né? Adão, quando ele foi criado com uma funcionalidade de Deus, né? Adão governava o Jardim do Éden, Adão dominava, né? Sobre o Jardim do Éden. Adão também tinha a essência de Deus. Adão era um ser como Deus, né? E Adão também, ele tinha uma essência, né, de Deus. E ali então ele decidiu pecar. Através do pecado ele perdeu toda essa funcionalidade que ele tinha sobre o jardim de ser como Deus, né, de funcionar como Deus. Então ali após a queda, nós podemos ver que Noé, após o dilúvio, ele foi recebido somente 3 poderes para ele agora, né? Que é crescer, multiplicar e encher a terra. Ele vai dizer isso para Noé. Então a partir daí, nós também carregamos essa queda, né? O homem não é mais a imagem e semelhança de Deus, porque após a queda, né, nós fomos gerados de Adão, nós somos gerados de pecado. Somente a Jesus Cristo, que foi gerado por Deus, esse sim, ele não está em pecado, não foi gerado em pecado. E nós vamos falar agora sobre um pouco dessa sabedoria de Deus, né, e sobre a pessoa de Jesus, né. Vamos estar falando aqui mencionados a palavra. Quem já escutou muitas vezes falar sobre a sabedoria de Deus, né? E em 1 Coríntios, ali vai dizer no seu capítulo 1, a partir do versículo 18, né, sobre a sabedoria de Deus, né? Sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? Então nós vamos dizer sobre isto. E eu quero falar que Jesus Cristo, né, ele veio à Terra, mas só que ele existiu antes. Há um cordeiro antes, há um cordeiro no Jardim do Éden, que foi as vestimentas do cordeiro sacrificado, né? Que ali, após eles pecarem, eles fizeram túnicas, né, de vegetais, de figueira. Então, Deus aparece ali para eles e confecciona novas vestes, umas vestes de cordeiro. Então, eles se tornam bem vestidos ali, né? Uma vestimenta de Deus. Essa vestimenta de Deus nada mais é do que o cordeiro, o sacrifício de Jesus aqui na terra. Mas existe um cordeiro antes também, antes da fundação. A palavra vai nos dizer que existe um cordeiro antes da fundação. Esse cordeiro, esse ser antes da fundação, né? Ele é Cristo, a pessoa de Cristo. Então Cristo, ele é um protótipo, ele é um protótipo, uma construção, né, do homem. Por isso que diz ali, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque Cristo já existiu na eternidade. Então ali eles criaram o ser humano à imagem de Deus ali, naquele momento, né? E abra lá sua Bíblia em Provérbios 8, lá ele vai dizer sobre a sabedoria. E é engraçado que ele começa o texto e vai dizer assim: não clama porventura a sabedoria? Que sabedoria é essa? A sabedoria de Cristo. A sabedoria de Deus é Cristo. No Provérbios 8 vai dizer claramente ali como essa sabedoria era. Vai dizer que ele brincava com a criação. Então ali Cristo ali ele se deliciava, brincava com a criação. Porque ele é a sabedoria de Deus. Deus tudo ensinou para ele. No Provérbios 8. Ele vai dizer ali, Provérbios 8, no versículo 22, vai dizer: o Senhor me possuiu no princípio, os seus caminhos e antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade, né? Fui ungido que é a sabedoria, desde o princípio, antes do começo da terra. Então já existia ali a pessoa
de Cristo. Tanto é que em João 13 ali, quando ele ressuscita, e aparece a Maria Madalena, ele diz, né, para que chamasse os discípulos. E ali, então, naquele momento em diante, ele passa a chamar os seus discípulos de irmãos. Então ali, nós ganhamos ali o título de irmãos após a sua ressurreição. Após ele ter passado tudo que ele passou, ter sido crucificado. Então ele vem, mas não vem mais como Jesus, o Nazareno. Jesus somente, mas Jesus Cristo, né? Cristo Jesus. Então ali é o Cristo que foi fundado lá antes de toda a criação, que foi o protótipo, foi a maquete do ser humano, e agora ele recebe, após ser provado, após ser testado aqui na terra, cumprir sua missão, o título de Cristo. Cristo Jesus, Jesus Cristo, é este. Então, Deus, né? Deus, ele criou nós a imagem e semelhança de Cristo. E vai falar assim, né? Em Romanos, ele vai dizer assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ali em Romanos 2, ele vai dizer, Romanos 8, verso 2, né, vai dizer assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Em Romanos 8, continuando no versículo 9, vai dizer assim: vós, porém, que estáis na carne, não estáis na carne, mas porém no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nós podemos ver aqui que há um Espírito de Cristo, o Espírito dele após a sua morte. Por isso que João Batista vai falar que ele não é digno de atar as sandálias dos pés, porque ele batizava com água, batizava com o Espírito Santo, para nos arrependermos de todos os nossos pecados, né? Vai dizer a palavra que quem aponta os nossos erros, os nossos pecados é o Espírito. Então a ação do Espírito Santo de Deus, ela vai nos revelar o nosso pecado. Mas é uma ação do Espírito de Cristo, que é a ação do quê? Do fogo. Esse fogo vai provar nossas obras, vai provar o nosso caráter. Nosso caráter tem que ser provado pelo fogo. Por isso que muitos são batizados pelas águas e recebem o Espírito Santo, mas ele não é batizado pelo Espírito de Cristo, que é o fogo, que é toda a renúncia, desistir de tudo e ganhar esse Espírito de Cristo, de renegar o mundo, ser inimigo do mundo. Então, preste bem atenção, irmãos. Então assim nós retornaremos à essência, à funcionalidade de Deus. Aí sim, porque vai falar lá em Zacarias 3, que vai falar assim sobre Josué, que o diabo pegou a mão direita, estava à direita de Josué, e queria condenar Josué. Mas eis que um anjo do Senhor, que anjo é esse do Senhor que apareceu diante de Josué e repreendeu aquela ação do maligno? Cristo. Cristo, um anjo da eternidade, antes da criação de todo mundo. Ele aparece ali. Então Josué estava com suas vestes sujas, com o caráter seu sujo, com pecados. Então Jesus pega e fala, veste ele com novas vestes, né? Dá redenção para ele. Veste ele com novas vestes. E diz aí, esse daí não, esse daí é meu. Esse daí, pois, não é um tição tirado pelo fogo, já provado pelo fogo.
Então Josué já tinha sido provado no seu caráter, já tinha recebido ali, né, o poder, o Espírito de Cristo. O Antigo Testamento, irmãos. Lá no Novo Testamento agora, ele vai nos dizer também que nós devemos receber esse Espírito de Cristo. Então, a partir do batismo, nós somos chamados para ser discípulos. Mas aí na caminhada, na nossa obra, fazendo toda a nossa obra, toda a nossa trajetória da vida, nós devemos ser provados pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, que é antes da criação, é Ele que vai nos provar, é o Espírito de fogo, Ele vai provar nosso caráter. E aí nós não vivemos mais em pecado, nós vivemos em santidades, nós negamos a nós mesmos, como diz o apóstolo Paulo. Nós morremos todos os dias, há uma renúncia tremenda. Quero que os irmãos meditem nessa passagem, que após isso, receber o Espírito de Cristo, nós seremos reconhecidos por Ele. Não apenas seremos batizados pelo Espírito Santo, porque muitos vão ser batizados pelo Espírito Santo. Muitos, como diz lá na parábola, né? Ah, Senhor, eu batizei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz várias coisas em seu nome. E Jesus vai olhar e falar: aparta-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque você não recebeu o Espírito de Cristo. O que Cristo passou, o que Jesus Cristo passou, foi provado, foi tentado, crucificado. Tanto é que ele vai dizer lá em Mateus: para aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, achá-la-á, encontrá-la-á. Por amor a Ele, por amor a Cristo. Em Apocalipse também 13, no versículo 4, vai mencionar sobre isso. A leitura que eu aconselho os irmãos é Romanos 8, capítulo 8. Romanos 8, Provérbios 8 também vai falar. 1 Coríntios, lá a partir do capítulo 1 em diante, vai mencionar sobre isso. Os irmãos meditem e todos possam receber o Espírito de Cristo, para que no dia daquele santo dia ele possa reconhecer e dizer: vinde, benditos de meu Pai, vinde, meus irmãos. Aqui é preparado a sua morada. Amém? Quero fechar com uma oração para que os irmãos possam reter esse conhecimento grandioso. Grande Deus e soberano eterno Pai. Ó Senhor, tão grande e tão maravilhosa é sua sabedoria, Senhor. Sabedoria é esta que esteve entre nós. Sabedoria é esta, Senhor, que veio para nós em carne, Senhor. Que estava lá no princípio, de antes de todas as coisas serem criadas. Nós te pedimos, através do seu Espírito, a revelação profunda, misteriosa da sua palavra. Também pedimos, Senhor, um Espírito de Cristo Jesus em nós, para que o nosso caráter venha a ser provado, para que nossas mudanças venham a ser diárias, para que nós possamos, Senhor, conforme diz em Salmos 90, no versículo 12, que nós alcancemos ao passar dos dias corações sábios. Faça contar os dias de tal forma que nós alcancemos corações sábios, a sua sabedoria que é Cristo Jesus. Amém. Despeço, irmãos. Para você que não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, dê seu like. Estaremos aí produzindo agora vídeos de extrema importância, revelações dos mistérios do Senhor. Amém.